Começamos agora mais um Contracapa, esse programa dedicado à cultura mineira, à literatura mineira em especial. Por aqui passam escritoras e escritores mineiros que falam sobre a sua vida e sua obra. Eu sou Tio Flávio e vou conduzir essa conversa aqui hoje. E para conversar com a gente, está aqui no estúdio Adriana Figueiredo. Adriana, seja bem-vinda ao nosso estúdio, ao nosso programa Contracapa dessa edição. Muito obrigada. Eu estou muito honrada de estar participando desse programa, porque a literatura, para mim, é uma forma de transformar o mundo, né? De mudar o mundo. E eu escolhi essa trajetória para fazer a minha contraparte nisso, né? E estou muito orgulhosa de estar aqui com você hoje. Pois é. Antes da gente falar do currículo da Adriana, eu queria só alertar a vocês que nós podemos, esse programa ele está disponível no jornal Hoje em Dia, na plataforma digital, mas também no canal TV Promove, que é canal 12 da Claro TV. E a gente também está nas rádios, rádio web do jornal Hoje em Dia e também nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas. A gente está na Gorutubana, essa aqui, Gorutubana, é lá de Janaúba, a Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ou seja, vocês podem nos assistir e podem também nos ouvir. Esse programa que fala sobre literatura e que traz muitas ideias, muitas reflexões. Hoje a Adriana Figueiredo, que está aqui com a gente, é a nossa entrevistada e ela é graduada em administração, com pós-graduação em recursos humanos, e é pós-graduanda em literatura, artes e filosofia. Ela é mãe e é escritora. O mãe aqui faz um sentido muito grande, porque quando ela estreou, foi durante a pandemia. Ela vai nos contar sobre isso. Ela estreou na literatura durante a pandemia, já mãe, com as suas dificuldades, com as suas dúvidas. E é justamente essa a primeira pergunta. Adriana, como é que foi essa estreia na literatura? Foi um negócio meio que por acaso. Eu indo trabalhar, um certo dia de manhã, em plena pandemia, meu marido em casa com as duas crianças, nunca tinha ficado em casa com elas, era sempre o contrário, eu que ficava, e ele saía para trabalhar, e eu levava eles para a escola comigo, eles não podiam sair, eu não podia sair, um dia indo trabalhar, 23 de abril de 2020. Em frente ao Mater Dei, ali perto da CEMIG, veio um estalo na minha cabeça. Vou parar ali agora, vou fazer um Instagram e vou começar a escrever sobre essa pandemia, sobre esse desespero que está sendo essa pandemia, porque eu preciso falar com alguém, não tenho ninguém para falar, então vou falar comigo mesma. A princípio eram textos que eu escrevia para eu ler. E foi assim, naquele dia comecei a fazer o Instagram do jeito que estava, já criei com esse nome, Estreia de Mãe, porque eu queria falar sobre as minhas estreias na maternidade, que eram meus filhos. Eles tinham quantos anos naquela época? Hoje eles estão com? Hoje eles estão com 9 e 6. Tem 4 anos, né? 5 e 2. Era nessa fase. Eles eram pequenininhos, eles tinham acabado de mudar de escola, estavam experimentando uma escola nova e eles foram proibidos de ir na escola. E é aquela confusão toda, né? Eu chegava em casa, igual todo mundo, né? Tirava a roupa no hall. Cheio de e o medo, protocolos, né? De tudo. E aí, se eu comecei a escrever, aquilo foi uma válvula de escape para mim, porque começou a me salvar daquela loucura que estava sendo aquele momento. E quase uns 6 meses depois daquilo, eu recebi um convite de uma editora, que é a Editora Viseu, que é do sul do Brasil, que me falou, olha, a gente está com chamado aberto, vocês não querem mandar para ver se aprova? Falei, gente, eu sempre quis escrever, mas eu sempre fui leitora a vida inteira. Eu sempre quis escrever uma história, por que não? Mandei o meu material e aí voltou aprovando e aí a minha estreia na maternidade me fez estrear na literatura e eu não consegui parar mais. O primeiro livro, então, foi justamente Estreia de Mãe. Estreia de Mãe. Né? Aí tem meu relato da maternidade com os 2 filhos e meus textos escritos nesse período, mais poesias e coisas afins. E aqui você foi colocando fotos, momentos seu, né, com seus filhos. E aí esse livro teve uma projeção muito grande porque você conversou as mesmas dores, né, ou dores similares, logicamente, com mães que estavam passando a mesma situação. Tudo muito novo para todo mundo, né, sem saber o que fazer. Primeiro você atraiu as pessoas até pela rede social, né?
os seus escritos foram sendo descobertos pelas redes sociais. Exatamente. Olha o poder da rede social, né? O poder da rede social. De informar e de conectar também, né? Eu falo que as pessoas falam muito mal da rede social, que ela traz coisas que não são boas, mas para mim ela funciona como uma porta aberta de possibilidades, né? Eu encontrei gente que eu nunca ia conhecer pessoalmente, pessoas que eu não conheço ainda pessoalmente. E uma curiosidade sobre esse dia que eu comecei a escrever foi 23 de abril de 2020. Um ano depois, quando eu estava comemorando um ano de Instagram, naquela época eu só falava de maternidade, eu vou comemorar aquele um ano de Instagram, já tinha um livro publicado, e o que acontece? 23 de abril é o Dia Mundial do Livro. Não por acaso eu comecei naquele dia. Então, desde então, eu acredito muito nesses sinais, né? Sem programar, né? Não, eu não sabia. Eu não sabia, porque eu sempre fui leitora e sempre gostei de ler. Era só isso. Eu gostava de ler. Eu sempre me comuniquei muito melhor escrevendo do que falando. Uhum. Eu falo que até as minhas cartas de discutindo relação eram escritas. É melhor escrever, né? Olha, eu sempre fui preciso conversar com você, mas vou te mandar uma carta. Vou te mandar uma mensagem. Porque se eu mandasse se eu tivesse que falar, não sai o que eu tenho para falar. Uhum. Eu me embolo toda, eu fico, a emoção entra junto e eu não consigo falar. Uhum. E aí a escrita me trouxe essa possibilidade de cura, né? Hoje eu posso falar do que eu sinto. E, em contrapartida, aprendi também a me comunicar melhor, né? Porque quando a gente começa a escrever, a contar uma história, eu falo que as minhas estreias de mãe foram as minhas estreias para contar sobre os meus filhos. Mas eu tive muitas estreias de mães posteriores àquelas. Eu considero cada livro um filho, porque é um filho. Cada personagem é um filho, porque quando você começa a pensar naquele personagem que você criou, ele ganha vida. Ele não é mais inanimado, ele existe. Naquele mundo ele existe, né? Então é a transformação da literatura. Pois é. E como que essas mães conversam com você hoje? Porque você começou hoje, você tem romances, hoje você fala muito da maternidade também, né? Nos seus romances, inclusive. Mas como que essas mães do Brasil, do mundo, conversam com você, né? Elas buscam contando casos, elas relatam os casos delas, elas buscam informações com você. É muito interessante isso, essa pergunta é muito boa, porque eu tinha sempre muito receio de escrever sobre outros gêneros quando eu comecei falando de maternidade, né? Falei, eu vou falar só sobre maternidade, eu não posso falar de outra coisa. Meu perfil fala sobre estreia de mãe, então por que eu vou falar de outras coisas? Mas aquele desejo grande de falar de outras coisas sempre envolvem uma dor de mãe. E muitas mulheres que estão comigo desde aquele começo lá, que eram mães e que estavam compartilhando comigo aquela dor de sentir o medo da pandemia com os filhos, muitas delas também queriam escrever. E eu sou uma inspiradora nata sobre a escrita. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo pode escrever uma história. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode impactar muita gente, pode impactar pouca gente. Mas eu falo que quando a gente escreve, importa uma pessoa ser impactada com a sua história. E nessa jornada eu tenho recebido tantas positividades em relação a tantas pessoas que viram para mim e falam: nossa, seu livro me tocou nesse ponto. O Estreia de Mãe mesmo. Quando eu comecei a divulgar, a falar sobre ele, eu não pude lançar porque era pandemia, não podia ter evento público, físico, nada disso, era tudo digital. Muita gente que leu e amigas que eu fiz naquela época me relatavam o seguinte: o seu livro parece uma conversa, porque dentro dele eu coloco muita coisa, a cada capítulo eu falava sobre como eu descobri que eu estava grávida, por exemplo. Aí no final eu falava: como foi a sua descoberta? É um livro para todo mundo, mas ele tem muito foco na mãe. E eu convido as pessoas a escreverem um pouco da sua história. E aí muita gente me chama por isso. E agora que eu estou escrevendo e estou fazendo livros de forma independente, porque ainda não tive a oportunidade de encontrar uma editora que abraçasse as minhas causas, é muito difícil. Você conhece que o mercado literário é muito complexo. São poucos os que têm a oportunidade de literalmente viver da escrita, né? Mas tem muita gente que me chama e fala: eu quero escrever também, você pode me ajudar? Eu vi que você publicou nesse lugar assim. Eu até estou programando de fazer um curso, não um curso, né? Porque eu não sou a pessoa para fazer isso. Mas tipo o que fazer e o que não fazer. Uhum. Para que você comece sem cometer os mesmos erros que eu cometi. Meus erros e acertos, né? Mais ou menos nessa linha. E eu acho que é essa troca, sabe? E eu tenho muitas mães que escrevem lá comigo. Não, e é isso que você falou, né? As pessoas são um conjunto de várias histórias, né?
A gente está aqui conversando um com o outro, a gente nem imagina o tanto de história que tem por trás de cada um de nós, né? Com certeza. E aí as pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo, mesma coisa. As pessoas, elas têm muitas histórias e se essas histórias fossem faladas em palestras, fossem colocadas em livros, a gente teria acesso a mundos diferentes, a universos diferentes, né? E é isso que você possibilita, trazer as pessoas para um universo que conversa, né? Porque não são iguais, a gente não tem momentos iguais, mas são similares, né? São dores similares, são alegrias similares, e isso faz com que o livro seja muito procurado, né? Mas você não ficou só nele. Não. Aí você veio lá em 2020, estreou com a estreia de Mãe, e depois você passou para outros livros, inclusive romance, que é um desafio fazer romance, né? Você escreve seus contos num livro, suas poesias, seus poemas, de repente você vai criar um personagem, você vai dar vida a esse personagem, história, contexto. Como que foi criar esse primeiro romance? O primeiro romance eu acho que está comigo aqui também, que é Amor Sob Medida? Isso, Amor Sob Medida. E ele é volumoso, né? Ele é também. muito grande. Depois que você escreve, você fala, exagerado, muita história. Mas esse livro, ele foi a minha virada de chave. Ano passado, 2023, os meus 5 últimos livros foram publicados nesse ano. Eu escrevi em 2022. Os outros eu escrevi em 2023. Escrevi e produzi ele em 2023. Eu falo que, igual já comentei antes, a gente criar um personagem é dar vida a uma pessoa que não existe. Mas esse livro foi desafiador, foi um divisor de águas para mim, porque eu escrevi 2 contos e esses 2 contos são o final dessa história. Participei de uma antologia literária num romance, porque eu não escrevia romance ainda. E aí a chamada era, você pode escrever uma história de amor. Quer escrever essa história? Eu escrevi. Por que eram 2 contos? Porque tinha um limite para cada conto. Mas como eu não consegui diminuir páginas nele, eu perguntei para o pessoal da organização. Posso entrar com 2, né? Posso entrar com 2? Porque eu não consigo transformar isso em um. Aí a organizadora falou não, tudo bem, pode entrar com 2, aí você vai fazer. Só que aí vem a insegurança. Falei com ela, só que antes de me inscrever, eu preciso que você leia isso e me fale se isso presta. Porque a autossabotagem estava lá, né? Eu não prestava para mim. E essa menina, Senira, o nome dela, ela me deu a coragem que eu precisava para escrever uma história. E aí ela falou assim, se eu fosse você, eu não só escrevia esses 2 contos, como também terminava essa história. Porque Parte com um livro, né? Escreve esse livro, essa história tem tudo para acontecer. E aí o final da história estava pronto. Ela falou assim, eu falei, será que eu posso? Será que eu posso, né? Já considerando a gente como pequeno demais para o negócio. Falei, gente, eu posso. Ela me comparou com autores que eu tenho até vergonha de falar, porque eu falei, gente, eu não tenho competência para... Tô tão distante deles, né? Tô tão distante, eles são tão utópicos para mim, né? Mas na hora que ela falou, eu falei, meu Deus, então quer dizer que a história tem sentido. E aí começou essa questão minha de escrever. Eu não consigo escrever uma história... ficar anos trabalhando naquela história. Eu não consigo, porque Você se dedica muito. Eu não consigo parar. As pessoas me perguntam onde e quando eu arranjo tempo para fazer. Aí você coloca os meninos no internato durante um ano. E aí dá uma folga na função de mãe. É uma coisa muito louca, eu não sei explicar como que eu consigo, mas a ideia quando ela vem, eu não consigo parar. Já virei noite escrevendo, porque eu escrevo nas entrelinhas, eu falo. Minhas histórias são nas entrelinhas. E esse livro especificamente, eu comecei do fim. Eu fui trazendo a história até chegar no início da história. E foi quando eu percebi que eu gosto de escrever causas sociais ou causas importantes no meu contexto. O final da história era feliz, mas tinha um entrave de uma coisa muito triste acontecendo ali que eu não sabia o que era ainda, que nasceu depois, quando eu comecei a escrever. E aí me veio a ideia do abuso, da violência doméstica. Eu falei, gente, é um tema necessário de falar, é um livro de mulher, então essa personagem vai ter que viver um drama, o drama dela vai ser bem forte. E essa menina sofre, ela tem abandono parental, ela tem... sofre violência doméstica no primeiro relacionamento. E aí a história nasceu daquela confusão, Mas é bom que você vai levantando também esses assuntos que são importantes serem falados, discutidos, porque ainda é assim, muita gente tem vergonha deles, muita gente tem culpa em relação a eles, né?
e vai escondendo, né? São questões que a gente não conversa muitas das vezes. Exatamente. Eu sei que o livro que a gente vai falar daqui a pouquinho fala sobre depressão também, né? Esse que a gente vai falar já já, a 365 graus... Degraus do fim. Degraus do fim. Que é justamente o degrau de ir galgando, né? Mas quando a gente fala em depressão infantil, quando a gente fala em autoextermínio, as pessoas falam, não, vão conversar sobre isso não. E aí a gente usa a literatura para poder descortinar, para poder trazer esses assuntos de maneira com bastante seriedade, né, responsabilidade, mas que são necessários serem falados. Com certeza. Eu acho isso importantíssimo e é por isso que essas causas são minhas, né? E como eu falei, a mãe está aí. Porque eu me sinto responsável por as pessoas que leem o livro que eu li. Tanto que esse livro tem a Lei Maria da Penha, tem canais de denúncia, estão lá no final do livro, sutis. Uhum. Porque a pessoa que vive uma situação de violência doméstica, ela geralmente não percebe que ela está vivendo uma relação abusiva. E é difícil ela tomar coragem de falar sobre. Então, é um convite para as pessoas perceberem que é possível reconstruir a vida depois daquilo, independente de como você quer reconstruir ela, mas que você tem que compreender que você vive numa relação doente, né? Sim. E é isso, as minhas causas são todas essas. Eu gosto de falar sobre causas. Antes da gente passar para esse novo romance, eu queria só chamar a atenção para esse livro que você me presenteou aqui, né? É O Primogênito e tem aqui O Caçulinha. Meus xodózinhos. Que é a história, de um lado fala sobre o primogênito e do lado inverso, virando, fala sobre o caçulinha, Sim. né? E aí eu a recebi autografado, não só por você, mas por eles também. Exatamente, a história deles. É um livro infantil que é uma outra história, você entrar no mundo infantil, né? Na literatura infantil, que já é uma outra linguagem, já é outro acesso. Para você foi tranquilo porque você é mãe, ou não foi tranquilo? Como é que foi? Esse foi um livro muito de coração, porque ele fala de uma história que é minha, né? Que eu vivi. É a história dos meus filhos. Uhum. Eu passei por esse drama. Isso aí que muitas mães passam. Quando se veem grávidas pela segunda vez, ou terceira ou quarta, nunca é fácil controlar aquele ímpeto que a gente tem de... o meu filho vai chegar e o meu filho que está aqui, o que eu vou fazer? Como que eu vou aprender a amar igual? Como que eu vou dividir a atenção? E a gente não sabe o que vem depois. A gente nunca sabe. E especificamente na minha história, quando eu fiquei grávida pela segunda vez, eu fui numa psicóloga, porque eu estava morrendo de medo do meu filho não conseguir encontrar um caminho para lidar com aquela situação. Quando eu cheguei na psicóloga, ela avaliou ele, fez todo o processo e no final da consulta ela falou assim, olha, seu filho está ótimo, você está conduzindo muito bem, é isso mesmo. Agora você precisa de uma atençãozinha, porque calma, você não vai livrar ele de todas as dores, mas você precisa aprender que as emoções vão surgir. E foi isso que gerou a história do livro, porque muitas mães, como eu, não percebem isso naquele momento. E aí a história sendo contada como se fossem eles, porque é uma história contada por eles. Tanto que eles abraçam a história. Eu que escrevi, mas eles se colocam. Não, eu vivi isso mesmo, mamãe. Até o pequenininho, que legal, que era bebê na época, ele... realmente, eu vi que o Miguel estava com ciúme. Ele percebe isso. Então, é um livro que eu tenho muito, muito coração nele. É uma história que é para criança, mas ele é especialmente para pais, para ajudarem nessa condução. Então é um livro infantil que ele navega em outras temáticas. Então eu tenho muito orgulho dele por causa dos meus meninos que vivem querendo levar o livro para os amigos. Eles abraçam o livro. Não, mas é bom mesmo. E não só os amigos, mas as mães dos amigos, os pais dos amigos, né? Porque a gente fala muito da mãe também, a paternidade, trazer o pai para perto. E aí você vem para esse terceiro romance, a gente pulou algumas das suas obras aqui para dar um foco. Você vem com a 365 Degraus do Fim. O que é que te motivou a fazer essa história e o que conta esse romance? Eu vi que abriu o Prêmio Kindle de Literatura Jovem. Eu sou fissurada em participar desses prêmios, porque eu acho que, além da gente se motivar a fazer algo que você não tem o costume de fazer, tem a possibilidade de você ser publicado por uma grande editora e ganhar um espaço que a gente não ganha
sozinho. A gente não ganha esse espaço sozinho. Então eu falei, eu quero escrever. Só que o prêmio Kindle de Literatura Jovem, prêmio Amazon de Literatura Jovem, esse prêmio não tem... Não é um romance comum, ele sempre quer ele tem que ter uma abordagem social envolvida. E neste caso eles pediam um psicológico, alguma coisa psicológica envolvendo o público-alvo, que eram os jovens e adolescentes. Especificamente os adolescentes, um livro para 13, 14 anos até 21 anos, para aquela transição, aquela fase da adolescência. E eu falei, não tenho nenhuma história que fala sobre isso. Não tenho ainda, né? Isso antes, quando eu tinha começado a pensar. Eu falei, não vou conseguir me inscrever nesse prêmio. Né? Aí não, vou deixar pra lá, eu vou fazer outra coisa. Eu estava escrevendo um outro romance, até numa característica totalmente diferente do que eu tenho o costume de escrever, que tá meio paradinho lá por enquanto, esperando a oportunidade. Mas um dia eu acordei com essa ideia na cabeça. Falei, gente, se é para jovens e adolescentes, o que tem de suicídio acontecendo e a gente não fala sobre esse tema, o que tem de saúde mental abalada desse público, o que tem de depressão que a gente não fala. Eu falei, não, vou escrever uma história sobre esse tema. E aí me veio a ideia, essa ideia de escrever isso. A ideia veio tão nítida na minha cabeça que eu não conseguia parar. Eu levantei naquele dia, comecei a colocar um escopo daquilo, comecei a falar com algumas pessoas para ver se não era loucura demais, né? Porque a gente acaba não, será que isso é muita loucura? E, enfim, nasceu Sabrina, que é essa personagem toda cheia de traumas, ela vive vários problemas na vida, mas ela é uma jovem muito inteligente, é uma jovem que está acima da média, que avança anos na escola porque é muito, muito acima do normal, mas ela sofre bullying por isso, ela sofre bullying por ela ser acima do peso, e ela tem uma história de abandono desde a infância. E aí, para falar desse tema, eu coloquei a história dentro de um processo triste, que é um processo de uma pessoa que pensa em desistir, é doloroso. E aí venho daquela dor de mãe de novo, né? A mãe tá aqui, ela continua aqui. Meus filhos não são adolescentes, mas eu sei dos dramas adolescentes que muitos pais vivem. E eu acho que a quem escreve ficção, como eu escrevo ficção, a gente nunca fala uma mentira. Uhum. Ou a gente conta uma história própria, ou a gente conta uma história que aconteceu ao nosso redor. E aí então a Sabrina, ela pensa que acabou, que ela não tem mais o que fazer, e ela decide por fim a vida dela. Aquela vida que não faz sentido, que não tem nada. E nessa jornada, a possibilidade dela ela dá de frente com um prédio abandonado, alto, e ela pensa que seria aquela forma... Aquele é o caminho, né? Eu vou subir esse prédio, vou chegar lá no topo, e lá no topo eu acabo com esse sofrimento. Só que durante o processo de subida... por isso que tem esse 365 degraus. Do fim. Aham. Exatamente. Ela começa a subir e a cada lance de escada ela vai relembrando da vida dela desde quando o primeiro trauma começou, quando ela tinha 6 anos de idade. Ela começa a lembrar daquilo ali, começa a colocar pra fora aquilo pra ela mesma. Ela tá sozinha naquela escalada. E tem uma surpresa no final, sempre tem, não posso contar. Mas é um livro muito especial pra mim porque fala de um tema especial, fala de um tema doloroso, fala de um tema que muitas pessoas sofrem hoje e ninguém fala sobre. Inclusive, crianças dão cabo à sua vida e a gente não fala de depressão. Jovens desistem de viver quando estão começando a viver. E aí tem o bullying, aí tem a falta de escuta ativa. Então, é um convite o próprio adoecimento, né, da pessoa, porque quando a gente fala, teve o suicídio, o que será que aconteceu, o que faltou? Faltou Deus, faltou família, faltou o quê? E aí vem justamente a gente pensando que há um adoecimento mental mesmo, né? Que às vezes as pessoas não levam em consideração, né? Desconsideram esse adoecimento, mas que é extremamente importante e inclusive que se busque profissionais sérios, né? Porque hoje a gente tem receitas nos TikToks, né? Com um monte de gente que se diz, né, influenciadora, que não sabe o que está fazendo e que às vezes direciona as pessoas para caminhos errados. E os pais ficam muito perdidos, porque fica também na culpabilidade, né? Poxa, mas logo a minha filha, né? O que eu fiz? Por que eu, né? Por que eu? E aí tem porque aí você fala dessa questão de que seus livros permeiam, né? O que tem, se tiver uma ligação entre eles,
é a ligação da maternidade, né? Você vê a maternidade em todos eles, né? Como é que a maternidade é trabalhada nesse livro? Ela é trabalhada diretamente nesse livro, né? Porque a mãe também sofre depressão, a mãe também sofre abandono e a mãe não sabe lidar com as dores da filha. Eu falo que muita gente fala que as pessoas, que ninguém finge depressão. As pessoas fingem que estão bem. Uhum. Elas não querem mostrar, as pessoas não falam. Às vezes uma pessoa do seu lado na rua, ela tá sofrendo, tá sentindo uma dor muito grande e ela não vai falar sobre isso. E ela não vai falar facilmente se você perguntar. E então eu tive muito cuidado de escrever essa história, especialmente por ser mãe, porque eu busquei ajuda profissional. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sei tratar da depressão. Uhum. Mas, como gente, e eu gosto de gente, e eu vivo num ambiente repleto de gente, eu acho que a gente tem obrigação de saber lidar com gente, né? E a gente vive nessa urgência de fazer as coisas, urgência de chegar, a gente não sabe onde, e esquece de observar quem está do nosso lado caminhando ali. Uhum. Então eu vejo que as dores das pessoas, elas são ignoradas. Às vezes a pessoa só precisa de ouvir um sim. A Sabrina, por exemplo, para ela chegar nesse ponto de decidir que não valia a pena viver, ela falou que não queria o que estavam propondo para ela. Eu não quero isso. O pai não aceitou. Não, você não quer? Não, você vai. Você precisa ir. Você chega desses seus chiliques de adolescente, de menina mimada. Acabou isso, agora você vai. Não tem alternativa para você. Ele não escutou quando foi a primeira vez que ela falou que não queria alguma coisa. E aí ela foi o start para ela. E eles não olharam aquilo, não viram aquilo. E por trás dessa dor toda, tava lá um monte de sentimentos acumulados. Aí você pensa, a pessoa tá chorando por causa de uma coisa boba, uma coisa simples. Sei lá, o colega chamou ela de gordinha. Que isso besteira, é motivo? Né? Não é motivo. Na minha época já tinha isso, agora que virou uma... Né, as pessoas falam, na minha época já tinha bullying, agora que as pessoas estão muito se doendo com isso. Na verdade, a gente acaba não levando em consideração as dores, né? Que não tem tamanhos, não tem métrica de dores, cada né? Cada dor a pessoa sente de um jeito, cada um tem a sua forma de sentir aquela dor. E aí o livro fala sobre isso, fala sobre todas as dores. Não foi um motivo que fez ela subir aquele prédio para tentar tirar a vida dela. Né? Toda a vida dela. Pois é. E é isso. Bom, a gente está acabando essa nossa conversa falando justamente sobre uma necessidade extremamente importante dos pais, diálogo, né, com os filhos. Que esse livro aborda sobre isso, que fala sobre essa necessidade de entender o outro, né, de ouvir o outro, de ter essa escuta, não só impor, é lógico, os pais sabem que tem um momento, né, e tem situações que tem que ser impostas, né? Mas outras, conhecer o outro e saber também o que está acontecendo para poder trazê-lo para perto, né? Acompanhá-lo, senão o mundo vasto vai ser mais atrativo. Com certeza. Adriana, fala pra gente aqui, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Eu tô no meu perfil Instagram, que é @estreia-de-mãe. Lá tem tudo sobre mim, desde quando comecei. Lá também tem um contato através de WhatsApp, lá também tem e-mail e tem o direct, que eu sempre respondo, tô lá disponível. Lá eu coloco todas as minhas reflexões, meus posts, minhas coisas diárias e as minhas novidades nas publicações, em tudo que eu vou escrever. Ali não existe uma verdade, ali existe a minha história. E não é verdade por quê? Porque hoje eu penso de um jeito, mas amanhã eu posso pensar diferente, né? E ali tem espaço para todas as opiniões, desde que haja o respeito para com a minha opinião, né? Toda pessoa tem o seu modo de ver e eu gosto de falar sobre isso. Eu falo sobre tudo, eu não gosto de entrar em polêmica porque eu acho que polêmica não chega a uma solução, a gente precisa abrir diálogos, né? E trazer histórias. Então lá tem todo o meu acesso, as maneiras de encontrar comigo, amo conversar, pode me chamar lá que eu vou conversar, vou falar. Estou à disposição para contribuir com o que for possível, porque eu tive tanta ajuda de pessoas tão inimagináveis, né? Pessoas tão maiores do que eu, e eu não falo de tamanho, eu falo de doação mesmo, porque, como eu falei no início, que as redes são às vezes ferramentas para o mal,
se a gente souber, a gente consegue falar do bem. Nossa, consegue disseminar o bem. Disseminar o bem. E se conectar a pessoas que pensam também dessa forma, né? Exatamente. Eu falo que propósitos, o que move a minha relação com a rede é que os propósitos bons se atraem. E é isso. Eu quero falar de uma coisa, mesmo que seja uma coisa diferente do que você fala, a gente tem como falar juntos, né? Com certeza. Chegar a uma conclusão. Bom, nós ficamos por aqui. Espero vocês para poder conversar com a gente de novo sobre outros assuntos no próximo episódio do Contra a Capa. Até lá!